bom dia a todos, bem-vindos a mais um episódio do Ginecologicamente Falando. Meu nome é Felipe e hoje é um tema muito especial que a gente já abordou em outros episódios, que é o mioma uterino. Se você sabe o que é o mioma uterino, o que ele causa na saúde feminina, como tratá-lo. A gente abordou isso nos episódios 95 e 96 e já convido vocês para dar um pulinho lá para escutar eles. Mas hoje é um bate-papo sobre uma abordagem bem diferente do tratamento dos miomas, assim, bem diferente mesmo. Hoje é o mundo da radiologia intervencionista. Todo mundo já conhece, já ouviu falar, teve até algum familiar que precisou de um cateterismo cardíaco, problema do coração, que já é algo de rotina do médico atual. Mas claramente, que já tratar um mioma diretamente, sem precisar abrir ou acessar o mesmo, já é algo completamente diferente, que às vezes não muito contato do dia a dia, e simplesmente guiando um cateterzinho através de vasos sanguíneos. E para isso hoje que a gente chamou um super especialista no assunto, o Dr. Enio, graduado na UCPEL em 2008, fez residência em Radiologia e Diagnóstico por Imagem no Ernesto Donesi, lá em Porto Alegre, também pós-graduando em Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular no Hospital de Clínicas da USP, sócio-diretor da Intervir Radiologia Intervencionista e Oncologia Intervencionista em Porto Alegre, e também coordenador do Serviço de Pós-Graduação em Radiologia Intervencionista do Hospital São Lucas da PUC, membro titular da SUBRICE e do CIRCE, que são as sociedades europeia e brasileira de Radiologia Intervencionista. Bem-vindo, doutor Enio. Boa tarde para você. Como é que está? Um grande prazer contar com a tua presença aqui hoje. Boa tarde. Eu agradeço muito o convite. Obrigado pelas palavras do início. Prazer falar com vocês aqui no Ginecologicamente Falando. Parabéns pela iniciativa. Estou à disposição aí para a gente conversar sobre os miomas uterinos, sobre radiologia intervencionista e o que mais interessar aí o nosso público. É o primeiro de muitos, né, doutor Enio? Claro que o primeiro de muitos episódios. Lembrando para os nossos pacientes que às vezes não têm muito contato com o assunto, que miomas são nódulos benignos que crescem no útero durante a idade reprodutiva, normalmente em resposta a um estímulo hormonal, sendo formações musculares, assim, semelhantes ao útero, porém com uma desorganização, assim por dizer, no arranjo, que dá uma consistência mais forte para elas. Como os principais sintomas dos miomas, que a gente pode denotar, são o sangramento menstrual aumentado, menstruações prolongadas, dolorosas, dor pélvica e, às vezes, em alguns casos, até infertilidade ou abortamento de repetição. Tudo isso dependendo, obviamente, de onde ele se localiza e o tamanho dele. A nossa primeira pergunta, para começar, é uma leve... Eu queria que tu começasse conversando com a gente, doutor Enio. O que seria a especialidade de radiologia intervencionista em si? Quais os principais exames que esse especialista faz? Uma excelente pergunta, né? O que um radiologista está conversando sobre mioma? Nós, da radiologia intervencionista, nós somos uma especialidade que a gente se vale dos métodos diagnósticos. Então, nós usamos o ultrassom, o raio-x, a tomografia para guiar os nossos procedimentos. Vai nessa sala de exames diagnósticos, aqui no nosso serviço a gente tem salas específicas para realizar esses procedimentos. Então, através de uma punção guiada por ultrassom ou por tomografia, ou na sala de hemodinâmica, como tu bem citou no início ali, o pessoal mais lembra do cardiologista intervencionista fazendo os cateterismos cardíacos. Nós, da radiologia intervencionista, fazemos cateterismos de outros órgãos, de vasos de outros órgãos, como do fígado, do útero, da próstata, do rim, buscando tratamentos de patologias, sejam elas desde um sangramento agudo, por exemplo, um sangramento intestinal, a gente consegue cateterizar super seletivo o vaso do intestino que está sangrando e fazer a técnica chamada de embolização. O que é a embolização, né? Já dando spoiler aqui para o pessoal. A embolização é a gente obstruir o vaso com algum material. O primeiro material que foi usado para obstruir o vaso era, geralmente, na década de 60, o próprio coágulo do paciente. Técnicas de embolização foram desenvolvidas na década de 60, né? Então já tivemos bastante evolução. Hoje em dia a gente tem micromolas, a gente tem esferas de gel, nós temos micropartículas, temos uma cola cirúrgica. Tudo isso a gente injeta pelo nosso catéter para parar um sangramento ou para levar a isquemia e necrose, tanto de tumores malignos, por exemplo, no fígado, ou tumores benignos como os miomas. Então, tudo que está rico em vascularização, que está hipervascularizado, a gente consegue alcançar e tratar. Claro que existem critérios de seleção do paciente, aonde estão as lesões, o tamanho. Muitas vezes a gente faz essas técnicas em um contexto pré-operatório para facilitar uma cirurgia, ou de forma sinérgica com tratamentos oncológicos. Então, o paciente já está, por exemplo, com um médico oncologista, e a gente entra com a nossa técnica para melhorar, facilitar uma cirurgia, obter a cura, né, a paliação do tratamento do câncer desse paciente.
E também tem situações mais simples, assim, vamos dizer assim. Às vezes um paciente vai ser submetido a uma apendicectomia e às vezes já está um caso de uma apendicite mais supurada, com mais líquido dentro da cavidade abdominal. E no pós-operatório esse paciente ainda segue mantendo febre, segue ainda num quadro infeccioso. Se faz uma tomografia de diagnóstico ou um ultrassom, se vê que esse paciente tem um líquido livre lá na barriga. Então, hoje em dia, ao invés de o paciente ir de novo para uma nova reabordagem cirúrgica, o cirurgião vai nos chamar, a gente vai avaliar o caso e vai fazer a drenagem, colocando um fino dreno guiado pela imagem, pelo ultrassom ou pela tomografia, para aspirar esse conteúdo. Esse dreno fica 1, 2 dias e o paciente já pode ter retorno precoce às atividades. Então, as vantagens dos tratamentos da radiologia intervencionista são esses, né? Retorno precoce às atividades, são procedimentos que a gente consegue fazer de maneira ambulatorial, são procedimentos que a gente faz com anestesia local ou com uma sedação leve. Difícil a gente ter que fazer uma anestesia geral, uma intubação no paciente. Então, a gente hoje conversa, trabalha com muitas especialidades. Então, a oncologia, ginecologia, a gastro, a nefro, cirurgia vascular, com a cardiologia, com a urologia. Tem uma gama bem grande de procedimentos para tentar ofertar aí o bem-estar e atender as expectativas aí dos pacientes, né? Sim, é uma área, assim, uma gama de atuação imensa, né? Vários postos, vários jeitos de abordar também. Creio que, inclusive, uma das nossas perguntas mais importantes de hoje, tu, inclusive, já respondeu, né? Que seria quais as vantagens para os pacientes quando se opta por um método, né, com radiologia intervencionista, né? Desde tempo de internação não prolongado, menor, né? Menos intervenção. Partindo para a questão dos miomas em si, né? Falando a respeito dos miomas. Qual seria o procedimento ideal para esse tratamento com a radiologia intervencionista? Assim? Seria uma embolização, né? Termo que às vezes os pacientes falam muito, mas não sabem exatamente o que seria. Os miomas uterinos, colocando assim em números, e hoje no Brasil nós somos 210 milhões, 215 milhões de pessoas e 50% são mulheres. Então a gente tem mais ou menos 105 milhões, 106 milhões de mulheres no Brasil. Em idade reprodutiva, a gente vai ter 50 milhões de mulheres. E aí a gente sabe que a incidência de miomas na população feminina é alta, né? 40% desses 50 milhões, que dá mais ou menos uns 21 milhões de mulheres, têm miomas uterinos no Brasil hoje, tá? E em idade reprodutiva. O bom é que a maioria dos miomas uterinos, eles são assintomáticos, são lesões benignas e assintomáticas. E só 30% desses 20 milhões de mulheres realmente vão ter miomas que causam sintomas. Como tu falaste no início, o sangramento uterino anormal, que às vezes pode levar a um quadro de anemia, às vezes o mioma como causa de infertilidade, aumento do volume abdominal, compressão da bexiga, compressão do reto com constipação, infecção urinária de repetição. Então, hoje no Brasil a gente tem 6 milhões de mulheres que têm miomas uterinos sintomáticos. E são vários os tratamentos. Então, o ginecologista hoje, a gente sempre começa a tratar uma doença escalonando o tratamento. Muitas vezes dá o anticoncepcional, com baixa dosagem de estrogênio e progesterona, isso aí já vai controlar o sangramento. Pode usar o progestágeno isolado como forma de medicação. Existem medicações que inibem o eixo hipotálamo-hipófise e vão induzir a paciente uma amenorreia. Os antagonistas do Zoladex, que é o antagonista do hormônio GnRH. E aí depois, se a paciente, conforme a expectativa dela de gerar filho, está com prole completo ou não, essa paciente pode ser elencada aí para tratamentos cirúrgicos, vamos dizer assim, sai da medicação. Tem também o DIU, né? Os ginecologistas usam bastante o DIU com Mirena, né? Com hormônio para induzir a amenorreia e a paciente parada com a menstruação. E aí dentro dos procedimentos cirúrgicos, tem um consagrado que é a miomectomia. Hoje os ginecologistas fazem muito bem miomectomia, dependendo do tamanho, vão fazer via laparoscópica ou via aberta, né? A cirurgia robótica está vindo aí também para a entrada dos tratamentos dos miomas. E aí nós temos os tratamentos minimamente invasivos que a radiologia intervencionista oferece. O mais consagrado, o que tem mais estudos na literatura e que começou em 1997 nos Estados Unidos, foi a embolização dos miomas uterinos, que é a gente cortar o aporte de sangue dos miomas, induzindo eles à isquemia e à necrose. Então a gente vai ter uma redução do mioma
e ele não vai mais promover os sintomas que a paciente está sentindo. Tem outro tratamento mais atual, que está começando os estudos e a gente está colocando na nossa prática, que é a ablação dos miomas. O que é ablar? É também levar a isquemia e a necrose, mas através de uma agulha. A gente coloca uma agulha no interior do mioma uterino e essa agulha é conectada num gerador e a gente vai elevar temperaturas a 60, 80 graus Celsius dentro do mioma. Isso aí vai promover também a morte celular do mioma uterino e com consequente diminuição dele e também a parada dos sintomas. Então, a gente hoje, a indicação da FEBRAS, que é a Sociedade de Ginecologia Obstetrícia Brasileira, é que pacientes que têm desejo reprodutivo, a indicação para embolização é pacientes que tenham múltiplos miomas e uma alta morbidade para miomectomia. Então, o que quer dizer? Que é o que mais chega aqui no consultório. São pacientes que ainda querem engravidar, que estão com problema para engravidar, ou que a gravidez vai ser de alto risco por elas terem múltiplos miomas. E aí o ginecologista avalia essa paciente e nos passa, olha, Enio, se eu operar essa paciente, por esse mioma ser desse tamanho, ou por serem múltiplos, ou por estar uma localização muito central, essa paciente vai ter risco de muito sangramento durante a cirurgia, e eu até vou ter que evoluir por uma histerectomia, que é a retirada do útero. Então, a embolização entra nesse quadro aí de uma paciente de difícil manejo cirúrgico. A outra coisa é quando o ginecologista já fez uma miomectomia nessa paciente e a paciente tem recorrência dos miomas. Essa aí é uma boa indicação também para a embolização dos miomas uterinos. E os miomas uterinos muito volumosos, esses miomas com mais de 8 centímetros, 10 centímetros, eles também são bons, miomas são bons respondedores à embolização. Nas pacientes que já têm a prole definida, são pacientes que não querem fazer a histerectomia. Geralmente o ginecologista nas pacientes já tem prole definida e o mioma está incomodando, está gerando sintomas, é indicada a histerectomia. Mas tem pacientes que não querem retirar o útero, ou porque tem uma comorbidade, já tem uma diabetes, já tem uma história de trombose, ou, que é o mais comum, são pacientes que não querem retirar o útero por fatores psicológicos. A gente tem um estudo que mostra que às vezes influi na sexualidade da mulher, na confiança, na histerectomia, então essas pacientes não querem permanecer com o órgão. Então a gente também usa a embolização nesse cenário. Certo, perfeito. Só para definir bem para nossos ouvintes, né? Prole definida seria uma paciente que já tem filhos, não tem mais desejo de gestar, de ter novos filhos. Só para deixar isso bem definido para elas. Pensando mais nessa questão do procedimento em si, né? Pelo preparo dele, complicações. Teria algum preparo prévio para as pacientes em relação ao procedimento, antes de realizar o procedimento? A paciente vem no consultório, né? A gente vai avaliar a paciente, a gente vai ver se esses miomas realmente estão bem vascularizados, qual a localização dele, o tamanho, e aí a gente vai agendar o procedimento, né? No dia do procedimento, a paciente vai ao hospital em jejum, é um jejum de 6 horas. É um procedimento que a gente faz com sedação anestésica e geralmente a gente faz com raquianestesia, para a paciente não sentir dor, essa dor das primeiras horas, que é a dor da isquemia dos miomas. A isquemia leva dor, que nem um infarto do miocárdio, né? Quando a gente infarta, o músculo está isquêmico por falta de circulação, o paciente tem dor no peito, é um dos sinais do infarto. E então, quando a gente faz a embolização, a gente está levando o infarto, a isquemia do mioma, a paciente também pode ter dor. Então, a gente faz uma raquianestesia para a paciente não sentir nenhuma dor. Então, o preparo realmente é o jejum. A paciente vai chegar 1 hora antes no hospital e fazer o jejum. A paciente dorme 1 noite no hospital e no outro dia de manhã, 95% das pacientes são liberadas. O que a paciente sente após o procedimento? Ela vai sentir durante os primeiros 3 a 5 dias o que a gente chama de síndrome pós-embolização. Sempre que a gente leva a desvascularização de alguma lesão, o paciente tem um pouco de dor, pode ter um pouquinho de náusea e um pouco, até às vezes, febre baixa, que a gente trata com dipirona, com analgésicos comuns, hidratação. Nos miomas uterinos, às vezes, essa reação ela pode ser um pouco mais exacerbada. Então, a gente tem um protocolo que a paciente segue a nossa medicação em casa, não precisa ficar hospitalizada para fazer isso,
para minimizar a dor nesses primeiros dias. Geralmente, quanto maior os miomas e mais vascularizados, mais área embolizada a gente vai ter, mais desconforto a paciente pode ter no pós-procedimento. A gente evoluiu bastante nas técnicas de embolização, então a gente consegue navegar até praticamente dentro das artérias que irrigam o mioma, né? Essas artérias elas são maiores do que as artérias do miométrio normal. Então nós usamos microcatéteres. E o que esses microcatéteres nos proporcionaram? Que a gente faça uma embolização bem seletiva dos miomas, que as esferas, o tamanho da esfera que a gente usa, ela não entra no vaso do miométrio. O miométrio é o músculo normal, não doente, não miomatoso, do útero da mulher. Então a gente consegue só tratar o mioma. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque o útero ele tem colaterais, ele tem essa vascularização. Então, quanto mais seletivo a gente é na embolização, menos dor a paciente tem. E é isso que a gente vê desde que eu comecei a trabalhar com miomas uterinos lá em 2012, para hoje, há 10 anos já, em 2023, a gente vê que com os usos dos microcatéteres, com a embolização mais seletiva dos miomas, as pacientes sentem menos dor. Então, o procedimento é muito bem tolerado. A gente não tem taxas de pacientes voltando no procedimento, no hospital, para fazer medicação venosa, esse tipo de coisa, que às vezes lá em 2012 havia, né? É o que a paciente experimenta com o procedimento pós, um pouco de cólica da paciente que está acostumada a sentir cólica, que tem muita clínica de cólica, que tem um mioma intramural, um componente submucoso, que tem muita cólica, que tem muito sangramento, para ela não é nenhuma novidade essas cólicas. Então ela passa bem depois do procedimento. O que eu friso é bastante com as pacientes que às vezes que não têm essa clínica, sabe? Elas têm clínica mais de compressão, elas não sentem muita cólica. Às vezes elas se assustam porque parece que elas estão lá no início da menarca delas, lá na primeira menstruação, quando tinha aquela cólica mais forte. Então esse é o tipo da dor, essa dor em cólica que a paciente pode sentir. Certo, pessoal, o episódio dessa semana fica por aqui e eu espero você semana que vem para a segunda parte da nossa conversa sobre embolização de miomas.